Moreira. Bem-vindos a esta primeira sessão de uma nova série de debates de engenharia, a que chamamos Engenharia Fora da Caixa. Os engenheiros são vistos pela sociedade como concretizadores, como pessoas que fazem, que estudam, que resolvem problemas. Mas o que é isso ser engenheiro? O que é isso de fazer? Fernando Pessoa tem uma vertente menos conhecida de gestão que não teve direito a heterónimo. Distinguia ele três tipos de energia no exercício de uma profissão: a do trabalhador, a do criativo e a do organizador. O trabalhador é aquele que corria numa calha, dizia ele, indefinidamente, exercendo uma função de grande utilidade social. O criativo, aquele que em cada projeto vazava toda a sua energia criativa. No momento, vazava toda a sua energia criativa, mas esse momento pode durar toda a vida, dizia ele, e o molde pode nunca quebrar-se. E depois havia um terceiro tipo de trabalhador, que era o organizador. Dizia ele, o organizador trabalha pouco, só faz calhas e moldes. Há engenheiros, pessoas de facto de três tipos, e realmente nós somos um bocadinho de cada coisa. Alguns de nós têm a sorte de, durante toda a vida, fazer a mesma coisa e ter uma vida digna, ser bem pagos para isto, eu diria quase os Cristianos Ronaldos da vida. No entanto, a maior parte de nós não é assim, temos que trabalhar, temos que nos preparar. E na Ordem dos Engenheiros, o nosso papel, essencialmente como nos vemos, é acrescentar valor aos membros, no fundo, value for members. E por isso, em maio de 2020, o que é que isto significa? Significa teletrabalho, os nossos colaboradores todos em casa, mas com uma atividade maior, com mais eficácia que antes. Formação, neste momento, enquanto aqui estamos, há 600 engenheiros a fazer uma ação de formação em Python e em Machine Learning, e dentro de 2 dias vai haver 800 engenheiros a fazer uma ação de introdução à economia para engenheiros, e é também um momento de reflexão. Reflexão essencialmente para a ação futura. Há momentos para refletir, há momentos para agir, e neste momento é um momento de reflexão. E para isso os engenheiros não chegam. Precisamos de outras pessoas, de outros saberes, de outras experiências. Chegamos a pensar em convidar apenas políticos, mas decidimos não o fazer. O Churchill dizia, o que se espera de um político é que anteveja o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Mas, sobretudo, que tenha a capacidade depois de explicar porque é que nada disto aconteceu. Por isso, então, não convidámos políticos. O Rui Moreira, que conheço há muitos anos, nem ele estava na Câmara, nem eu na Ordem, não está aqui como Presidente da Câmara do Porto. Não está aqui como político, que aliás não é, ele está político, não é político, é um empreendedor, é um homem de cultura, do associativismo, é uma voz forte do Norte, mas nós vamos ouvi-lo hoje tendo como pano de fundo a cultura. No entanto, também dizia Pessoa que para ser grande, ser inteiro, põe tudo o que és naquilo que fazes. Portanto, como a cultura também é vista em sentido lato, vamos com certeza ouvir o Rui Moreira falar de cultura, mas também de turismo, do Porto, do Norte. Eu diria do que ele quiser, tudo o que ele quiser neste momento é interessante, é sempre muito bom ouvir um homem culto, um Presidente da Câmara culto. Rui, muito obrigado por teres aceito mais uma vez estar connosco no meio de engenheiros. Vamos ouvir-te com muita atenção. Muito obrigado. Eu queria agradecer à Ordem dos Engenheiros e ao Joaquim Poças Martins em particular, que é um amigo de longa data, o convite que me foi endereçado. Eu pensei em falar em cultura, pensei em falar em combate, e é curioso que o Joaquim tenha evocado o Churchill. Nós não tínhamos falado antes sobre o tema, mas eu, quando escolhi este tema, lembrei-me exatamente, tinha-me lembrado do Churchill. Aliás, eu estou a ler nestes dias difíceis uma biografia do Churchill, o Churchill pelo Roy Jenkins, é um livro que eu recomendo,
não sei se isto existe em português, mas suponho que existe e se não é fácil de ler em inglês, porque, segundo consta, no início da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra se via numa situação aflitiva e tinha os seus soldados abandonados em Dunquerque, terão perguntado ao Churchill, então agora vamos parar com a cultura, vamos interromper a cultura. E ele disse, não, é mesmo pela cultura que nós estamos a combater. E, de facto, acho que este é um bom mote para a conversa que eu gostava de ter convosco. E queria também dizer que, quando falo de cultura, não estou a falar da cultura no sentido estrito, estou a falar na cultura no sentido lato. Ou seja, nós estamos a viver uma crise que não conhecemos, é uma equação com imensas variáveis, mas alguns pressupostos nós já podemos tomar como certos. Sabemos que, pelo menos no tempo mais próximo, enquanto a ciência não descobrir uma vacina, e sendo razoavelmente previsível que apenas 5 de nós tenhamos tido contacto com o vírus e, portanto, de alguma maneira estejamos protegidos, nós vamos viver um tempo de contínua ansiedade. Ansiedade porque temos medo de ficar infectados ou de infectar os outros, e uma outra ansiedade relacionada com a crise económica, com a crise social e provavelmente com uma crise política que virá mais tarde, porque o atual unanimismo e conforto à volta das medidas que vão sendo tomadas vai dar lugar, certamente, a alguma preocupação, alguma inquietação e que já se começa a notar, alguma crispação, se quiserem. Mas a verdade é que, durante este tempo, aquilo que nós devemos ansiar é, apesar de tudo, manter aquilo que é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, que é a nossa cultura, a cultura que nós estamos habituados, que é uma cultura que nós tentamos resolver enquanto estamos confinados. Aliás, em plataformas como estas, se isto tivesse acontecido há uns anos atrás, teria seguramente sido muito pior, mas a verdade é que o nosso estilo de vida baseia-se muito em quê? Baseia-se no convívio, baseia-se na nossa facilidade de nos ilustrarmos os outros, de participarmos e de criarmos e de assistir à criação e de assim encontrar o equilíbrio que nós precisamos. E foi esse o tema que eu me lembrei para abrir esta conversa, que depois, naturalmente, acredito que com as perguntas que com certeza me querão colocar e os comentários que queiram fazer, poderemos alargar a outro cenário. Aquilo que me preocupa mais neste momento tem a ver exatamente com este momento de retoma. Admitindo que daqui a um ano as coisas sejam diferentes, que daqui a um ano nós todos já possamos viver como vivíamos até há 2 meses atrás, nós tivemos isto é como uma apneia, durante estes meses nós estivemos em apneia e agora precisamos desesperadamente de viver. Precisamos de voltar aos espaços públicos, precisamos de voltar a poder visitar um museu. Já não vamos querer seguramente ouvir música apenas nas nossas casas, vamos querer frequentar restaurantes e vamos perceber a gastronomia que não se limita ao takeaway, vamos querer seguramente assistir a peças de teatro e vamos assistir menos coisas na Netflix. Eu confesso que já esgotei o estoque de coisas interessantes que tinha na Netflix para ver e tudo isto vai nos obrigar a fazer escolhas e a fazer opções. Nestas crises, o principal problema com que nós nos vemos confrontados é seguramente o medo. O medo surge em inúmeras circunstâncias. O medo surge, durante toda a minha vida, eu vivi com os medos. Eu sou provavelmente, eu e o Joaquim somos mais velhos que a grande maioria das pessoas que estão a assistir a esta conferência, mas o primeiro medo que me lembro de ter foi quando houve a crise dos mísseis em Cuba, em que subitamente se segredava que podia haver uma guerra nuclear. Depois vivemos o medo, no meu tempo ainda, de ir para a tropa, ir para a guerra. Vivemos os tempos das grandes ansiedades relativamente às mutações políticas que houve, à queda do muro de Berlim, que resolveu alguns dos nossos medos, mas depois começaram os medos com o terrorismo. E também isso nos obrigou a mudanças de comportamento e a mudanças na forma como nós encarávamos os outros, como olhávamos para trás, se vocês quiserem. Ou seja, nós
na nossa vida passamos a vida toda um pouco como quando conduzimos um automóvel. Apesar de tudo, temos um espelho retrovisor de onde vem a nossa relação com o medo, com a ansiedade. E esta ansiedade, desta vez, é de característica diferente. Porquê é que é de característica diferente? Há muita gente que diz que nós estamos numa guerra. Eu não acho que estejamos numa guerra. E não estamos numa guerra desde logo porque o inimigo não é um ser vivo, não são homens, não é um povo, não é uma religião que é a nossa inimiga. Desde logo temos esta diferença paradoxal. E temos uma outra diferença, é que esta guerra não destrói infraestruturas. Esta guerra é uma guerra dedicada é uma batalha em que nós, os seres humanos, somos a vítima. Haverá com certeza alguns animais que podem ser impregnados pelo Covid, mas nós somos o alvo. E sendo o alvo, nós percebemos que sendo o alvo somos ao mesmo tempo o potencial transmissor, e isso causa-nos uma enorme inquietação até na relação com aqueles que estão connosco, os mais frágeis, com os mais velhos, com as crianças. Tudo isto resulta, portanto, numa enorme inquietação. E, considerando aquilo que parece hoje óbvio, a partir do momento em que nós vamos poder sair daquilo que é o nosso confinamento, e temos que o fazer, eu acho que toda a gente já concluiu que se nós não ficarmos confinados, não morreremos do vírus, mas morreremos de outra coisa qualquer, morreremos do tédio, morreremos da fome, morreremos da inação, morreremos da revolução. E, portanto, na medida em que nós temos que fazer essa opção de sair, é fundamental que nós olhemos para a cultura não como uma coisa acessória, como uma coisa que é supletiva a todas as outras necessidades, mas que olhemos para ela como uma necessidade imperiosa de criar e de voltar a criar os laços pessoais que nós temos. A cultura tem, de facto, esta característica provavelmente única. É a cultura que faz com que nós consigamos conviver e partilhar interesses com pessoas que são de outros níveis sociais, que são de outros níveis etários. É muitas vezes através da cultura que nós, em situação principalmente de ansiedade, encontramos através da criação artística, da arte, através da gastronomia, através do convívio nessas circunstâncias, que encontramos muitas vezes aquilo que atenua a nossa ansiedade, o nosso sofrimento e, mais do que isso, a nossa irritação. Eu julgo que nós precisaremos, portanto, nos próximos tempos, de fazer este esforço de pensar que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades que nós temos, nós precisamos salvaguardar o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida implica naturalmente a cultura. E tem a ver com a cultura. Como digo, quando falo de cultura, não estou a dizer necessariamente que tenhamos que ir ao teatro, ou tenhamos que ir ao balé, ou tenhamos que ir ao Primavera, mas implica que nós sejamos capazes de perceber que temos de ter esta forma de convívio que vai para além do mero convívio no trabalho ou do mero convívio na família. Nós vamos ter que conseguir sair desta crise aprendendo alguma coisa com as dificuldades que já vínhamos encontrando, com as alterações climáticas, olhar a isto apenas com um sentimento de alguma oportunidade. Isto também nos cria aqui alguma oportunidade, mas temos que fazer um esforço para salvaguardar aquilo que é o nosso estilo de vida. E isto parece uma verdade lapalice, mas não é. Reparem bem, durante este tempo nós subitamente compreendemos coisas estranhas. Por exemplo, o e-commerce. Nenhum de nós, e eu compro muitos livros, aliás, a minha casa é uma casa pejada de livros, eu pela primeira vez comprei livros através do comércio eletrónico. Será que isto é naturalmente um substituto útil? Também isto não existia há alguns anos atrás, mas nós vamos precisar de poder voltar a ir a bibliotecas para consultar livros, precisamos de poder ir a livrarias para comprar livros, precisamos de retomar esses hábitos. É evidente que nós podemos ver a televisão, como já víamos, mas nós precisamos de poder voltar a ir ao cinema e de nos cruzar com outras pessoas. Precisamos disso
porque não há nada que substitua a convivialidade naquilo que é a nossa atividade normal. Nós podemos ir encomendar hoje de um restaurante, o melhor restaurante que quisermos, um takeaway. A comida é provavelmente a mesma que nós encontramos no restaurante, ainda que ela chegue um pouco requentada às nossas casas, mas que fosse igual, não é a mesma coisa do que nós podermos estar num restaurante, onde até podemos estar sozinhos, mas o facto de nós estarmos lá permite-nos o convívio com as outras pessoas. Se nós não formos capazes de fazer isto, de fazer algum esforço nesse sentido, naturalmente com todas as salvaguardas de segurança que pudermos ter, o que vai acontecer é que nós vamos deixar de viver na cidade. Não falo na cidade do Porto, na cidade. Nos últimos anos, aquilo que aconteceu foi em todo o mundo, as pessoas procuraram a cidade como um sítio muito mais aprazível para viver do que antes. E isso resultava exatamente destes hábitos. Há 40 anos atrás, a minha geração saiu das cidades para viver nas zonas mais periféricas. Por um lado, porque não havia casas disponíveis, é verdade, mas as pessoas procuravam também maiores espaços de tranquilidade. Na minha geração, quando era miúdo, as pessoas, eu tinha muitos amigos que viviam à volta do Porto e viviam confortavelmente. E hoje em dia, o que eu noto nos meus filhos, o sonho dos meus filhos, é viverem na Baixa. E a viver na Baixa não quer dizer que as casas sejam melhores ou sejam piores. Eles querem a vida da cidade. E a vida da cidade tem a ver com isto. Então, tem a ver com o aglomerado de pessoas, mas tem a ver com a interação das pessoas. E essa interação resulta exatamente dos laços culturais entre si. E isto tem uma outra questão fundamental, que é, numa altura como esta, e nós já vínhamos sentindo os ventos que nos vinham de xenófobos, os ventos que nos chegavam daqui e dali, populistas. Isto só se combate se nós conseguirmos, apesar de tudo, continuar a conviver como antes convivíamos. E isso não é substituível pelo aparelho que nós estamos a usar para hoje comunicar. A última vez que eu falei convosco, com algum de vós, foi na sede aqui no Porto da Ordem dos Engenheiros. Confesso-vos que para mim era muito mais fácil estar lá a falar convosco, porque vos podia olhar nos olhos, porque vocês podiam ver a minha linguagem gestual e eu podia-me aperceber também daquilo que era a interação, daquilo que nós estávamos a dizer uns com os outros. Isto hoje não é possível e nós temos, portanto, que ser os combatentes ao medo. Temos que ser capazes de dizer, independentemente, repito, de todas as salvaguardas necessárias, nós vamos precisar de retomar, depois desta apneia, aquilo que é esta nossa apetência. Uma apetência por aquilo que é a nossa cultura, aquilo que nos une, naturalmente com facetas diferentes, um bocadinho. A nossa sociedade é um bocadinho como o cubo do Rubik, que vai mudando e de vez em quando se articula, de vez em quando nós conseguimos que uma face fica toda igual e no dia seguinte ela muda e fica uma pleiade de cores. Mas isso é exatamente, apesar de tudo, mantém o cubo junto. Se nós não formos capazes de o fazer, temo bem que a nossa sociedade não retome o trilho em que estava a andar. E eu devo dizer que gosto muito da sociedade em que vivo. E é uma sociedade muito mais interessante hoje do que era quando eu tinha 20 ou 30 anos. Nós conseguimos construir um mundo com todas as assimetrias, com todas as desigualdades, com todos os riscos, com todos os problemas ambientais, com todas estas... Apesar de tudo, conseguimos construir um mundo em que eu não gostaria de perder, que eu não gostaria que os meus filhos perdessem e que eu gostaria que os meus netos pudessem viver. Era esta a minha introdução para agora podermos ter uma conversa desassombrada, ouvindo-vos também, façam umas perguntas que entenderem e eu procurarei dar a minha opinião. Muito obrigado, Rui. Eu pedia aos nossos convidados que ponham as questões, por favor, através do bate-papo aqui do Zoom. Eu, entretanto, enquanto essas perguntas se estruturam, eu perguntaria ao Rui Moreira, portanto, admitindo que portanto, estamos a falar de facto do interregno, do intermezzo, que isto não vai durar muito tempo, o que é que vai mudar na vida cultural do Porto nos próximos tempos? O que é que vai mudar eventualmente no turismo? Qual é a perspectiva que tens destas duas coisas, uma vez que
depois daquela crise económica, nós estávamos a apontar o turismo como, de facto, algo que nos ajudava a sair dessa mesma crise. E, mais uma vez, quando nós sabemos as respostas, mudam as perguntas. Depois nós vamos fazer aqui algumas questões aos nossos participantes, mas enquanto as perguntas não se estruturam, queres dar uma opinião sobre isto, por favor? Sim, relativamente ao turismo, nós sempre percebemos que o turismo era um produto frágil. Sabemos que era um produto frágil, porquê? Porque também o turismo reage muito ao medo. Vejamos uma coisa, porque é que o Porto nos últimos anos, e Portugal, mas permitam-me falar mais no Porto, cresceu em turismo? Houve 3 fatores. O primeiro fator, que nós não nos podemos esquecer, foi a construção de um aeroporto. Passamos a ter um aeroporto com all modern conveniences, como se costuma dizer, mas lembro que isso não foi consensual. Quando o Jorge Coelho decidiu construir o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o novo aeroporto, foi muito criticado por muita gente até da nossa cidade que achava que o aeroporto era megalómano. Eu nunca achei que fosse megalómano, achei sempre que o aeroporto era um investimento bem feito e julgo que isso foi um fator fundamental, foi a pedra angular de uma estratégia que permitiu que o Porto crescesse. Depois, é verdade, houve um outro fator que foi a reabilitação urbana, a regeneração urbana do Porto e a oportunidade de mostrar uma coisa desconhecida, porque nós no turismo procuramos o desconhecido e o Porto era, alguém o dizia, era o segredo mais bem guardado da Europa, hoje já não é porque as pessoas vieram. Mas houve um terceiro fator que nós não nos podemos esquecer, que foi o medo. Ou seja, muitas das pessoas que passaram a visitar o Porto eram pessoas que anteriormente iam para o Egito, iam para a Tunísia, iam para Marrocos, iam para o Líbano, iam para a Turquia e que deixaram de ir. Porquê? Exatamente por causa do fator medo. As pessoas vão fazer escolhas relativamente ao turismo, certamente em termos daquilo que é a procura de uma solução que, apesar de tudo, onde sintam que correm menos risco. E, portanto, acredito que aqui nós teremos um papel a desempenhar e acho que o que aconteceu com a resposta extraordinária que o Serviço Nacional de Saúde deu, maioritariamente ou esmagadoramente, aos portugueses, criou também e criará também um fator de atração no futuro, ou seja, a ideia de que Portugal é um país onde se pode ficar doente. Acho que este vai ser seguramente vai ter um papel muito importante na retoma do turismo e nós vamos vender esse produto. Um segundo aspecto muito importante é que, numa cidade como o Porto, eu acho que o turismo vai ser muito afetado naquilo que é as grandes concentrações. As pessoas, pelo menos durante um tempo previsível, vão ter muita dificuldade em ir a theme parks. Eu acho que a Euro Disney vai passar por muito maus bocados e a Legolândia também. Nós não somos isso. Nós, apesar de tudo, temos uma característica muito diferente como cidade. Aquilo que as pessoas aqui vêm à procura do small is beautiful. E eu acredito que o small is beautiful vai continuar a ser importante. É evidente que nós só podemos ter isto se, por um lado, as coisas correrem bem, do ponto de vista daquilo epidemiológico, porque senão as pessoas vão voltar todas para dentro de casa, e depois também se tivermos aeroporto. Ora, nós não podemos ter um aeroporto sem voos, temos de ter ligações aéreas e, portanto, nós temos aqui um conjunto de combates políticos que vamos ter de travar para depois podermos vender um novo produto e fazer um restart, e acredito que isto haverá algum tempo para crescer. Também é verdade que há outra coisa que é importante quando há estes abanões. Esta crise que naturalmente travou o turismo não diminuiu, o turismo desapareceu, vai fazer um processo de maior seleção entre aquilo que é bom e aquilo que é mau, porque vindo menos, o produto mau vai mais rapidamente a desaparecer. Eu estou convencido que alguns dos produtos, e não queria entrar em grande detalhe, como compreendem, de menos qualidade vão sofrer. Até porque o turismo que virá primeiro será o turismo com poder de compra, sem dúvida nenhuma. E porquê? Porque qualquer que seja o modelo de retoma da aviação, a aviação vai ser mais cara. Nós vamos falar de preços como tínhamos no início do século. Se nós recordarmos há 20 anos atrás,
viajar era muito mais caro do que é hoje. E porquê? Porque havia menos passageiros, porque não havia low cost. Nós vamos ter que recomeçar a subir esta pirâmide e vai ser seguramente com preços acrescidos. E, portanto, nós vamos, como sempre nesta questão do turismo, estar em concorrência com outras cidades, mas eu acredito que o turismo irá regressar. Bem. Rui, nós temos já aqui algumas perguntas que eu passava a pôr. Portanto, uma delas do António Ferreira dos Santos sobre as perspectivas do turismo e da aviação. Eu ponho as perguntas todas e tu, faz favor, enquadras da forma como entenderes. Depois, uma questão sobre energia, sobre como é que alterará a matriz energética no Porto. Uma que me parece interessante, qual é a implicação desta situação, desta crise no projeto do Matadouro de Campanhã. Uma pergunta mais vasta, se neste momento, com os dados que existem, já é possível ao Presidente da Câmara do Porto, e a pergunta foi feita de facto aqui ao Presidente da Câmara do Porto, vai haver uma, digamos, uma continuidade de políticas anteriores ou haverá desde já alguma inflexão prevista? Eu começo pelo último. Naturalmente, nós temos que ajustar a nossa política às novas condições e às novas realidades. A nossa opção política foi tentar manter, tanto quanto possível, o investimento na cidade e a nossa intervenção junto do tecido empresarial e junto das pessoas é no sentido de tentar minorar os seus custos fixos. Depois poderemos elaborar mais, mas pareceu-nos que isto era importante, ou seja, reduzir o impacto nas empresas dos custos fixos, custos de contexto, e relativamente aos investimentos, manter aqueles investimentos que nós consideramos fundamentais. O Matadouro, posso-vos anunciar que já tive uma reunião com os concessionários e, portanto, o Matadouro vai avançar. Avança com 1 ano e meio de atraso, porque, como sabem, esteve de molho no Tribunal de Contas, mas a boa notícia é que não é pela crise que o investidor em questão deixou de acreditar no modelo e, portanto, o Matadouro vai avançar. Quanto à energia, aquilo que nós estamos a fazer na cidade, há várias questões que dependem ainda de legislação mais interessante, nomeadamente sobre as comunidades energéticas, mas nós vamos prosseguir a ideia que temos de produção de energia. Nós temos, aliás, um processo que estamos a estudar, que é utilizar a empresa das águas do Porto para esse fim, o que não é muito evidente, o Joaquim conhece isto melhor do que eu, por causa do regulador, que muitas vezes põe muitas limitações a isto, mas nós gostaríamos de passar a produzir energia e nós temos as plataformas certas, nós temos a habitação municipal, temos as escolas municipais, temos um conjunto de edifícios que nos permitiriam produzir energia e desde que seja permitido que os habitantes dessas habitações possam usufruir disso em condomínio, naturalmente que isso terá um enorme impacto. Isto para além da substituição dos LEDs, da iluminação por LEDs que nós vamos fazer, está adjudicado, e portanto iremos fazer isso ao longo dos próximos anos, julgo que 2, 3 anos, já não teremos energia quente na iluminação pública, ao mesmo tempo que toda a energia que nós estamos a comprar neste momento é energia renovável, como sabem. Portanto, parecem-me ser essas as formas mais interessantes. Além disso, temos alguns projetos inovadores com a EDP que estamos a negociar, um pouco como a Évora desenvolveu com a EDP, que vocês conhecem melhor do que eu. Julgo que dentro de dias poderemos anunciar um contrato dessa natureza, que acho que também será ele muito, muito interessante. Julgo que respondi mais ou menos às perguntas que foram colocadas. Se ficou alguma para trás, peço desculpa. Tinha aqui mais uma questão. Do ponto de vista de transportes, mobilidade, o que é que isto vai mudar? Ferrovia, alguns aspectos, e outro aspecto que me parece interessante, todo aquele trabalho pioneiro que o Porto estava a fazer, no sentido de ser uma smart city, o que é que vai mudar? Se é que alguma coisa vai mudar?
a questão da estratégia Smart City, essa está a continuar, e durante este tempo nós aproveitamos, o meu vice-presidente, o Filipe, como sabem é vosso colega engenheiro, tem vindo a articular isso através da Eurocities com outras cidades europeias, e creio que aí, pelo contrário, vamos precisar de introduzir aceleradores e apoiar principalmente startups na cidade que estão a trabalhar nessa área. Nós temos que ser capazes de trabalhar informação melhor, temos algumas restrições nessa matéria, temos alguns instrumentos que nós gostaríamos de utilizar, mas que a Comissão Nacional de Proteção de Dados até hoje vê de uma forma muito mais restritiva do que vê noutros países. Nós não estamos muito interessados em saber a identidade das pessoas, mas queremos saber o comportamento das pessoas, porque isso é assim que se consegue, através das Smart Cities, melhorar a qualidade nas cidades, trabalhando essa informação. Infelizmente, em Portugal, há bastantes limitações, e, portanto, mas nós temos vindo a trabalhar com outras cidades, e esse trabalho é um trabalho que ainda há poucos dias recebi uma carta do Presidente da Câmara de Viena. Viena é uma das cidades com quem nós mais trabalhamos, num conjunto de projetos que nós acreditamos que vão ser muito interessantes para o tecido económico da cidade, porque estamos aqui a entrar num terreno novo. É verdade que a inteligência artificial é um grande desafio, é um perigo por um lado, mas ao mesmo tempo vai nos permitir transformar as cidades em organismos que funcionam muito melhor. E isso também resolve provavelmente a questão, ou ajuda a resolver a questão dos transportes. A ideia de que o problema do transporte pode ser só resolvido através de hardware não é verdade. Nós temos que utilizar software também para transporte. Até porque, em termos de hardware, como nós sabemos, estamos muito atrasados. Nós estamos muito atrasados em tudo aquilo que tem a ver com a linha férrea. A probabilidade, se repararem bem, a última grande transformação que foi feita na linha férrea em Portugal foi a eletrificação da linha do Norte. Eu acho que tinha na altura para aí 10 anos de idade. Desde aí nada de muito relevante foi feito. Portanto, nós na linha férrea, em tudo que é ferrovia, estamos extraordinariamente atrasados, e não é provável que isto possa andar rapidamente. Tudo aquilo que tem a ver com o metro, apesar de haver alguns anúncios, tem sido também uma matéria que tem andado muito lentamente, e, portanto, nós precisamos de encontrar formas de resolver os problemas da mobilidade com recurso mais à nossa inteligência do que propriamente à grande construção e à grande obra. Isso seria relativamente fácil fazer, se nos fosse permitido compreender melhor os comportamentos, os ciclos, as marés. Apenas para dar uma ideia clara, nós temos vindo a insistir há muito tempo que o grande problema, e temos um estudo da faculdade que foi feito, a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia tem trabalhado connosco nesta matéria, sobre a questão da mobilidade na cidade do Porto e em Gaia. Nós temos vindo a trabalhar isto muito em conjunto, porque, como o Joaquim sabe muito bem, porque esteve ligado às duas cidades, elas articulam-se entre si, quer dizer, o rio no fundo é uma espinha dorsal de uma cidade. Aquilo que acontece é que a cidade do Porto e a cidade de Gaia têm uma coisa que limita completamente, que é a ligação A1 à VCI. E nós, se fôssemos capazes de resolver alguns desses constrangimentos, seguramente que poderíamos resolver um grande problema. O problema das obras públicas do tipo metro vai ser começada a linha rosa. O problema é o durante, ou seja, para o ano há eleições, vai ser muito difícil ganhar eleições com a cidade, com os buracos que uma linha de metro faz. Claro que depois, quando ela está feita, as pessoas esquecem-se, mas o durante é muito pesado, e a construção dos metros, das linhas de metro pesadas como são as nossas, não sendo feitas no subsolo, não sendo feitas por solução mineira, têm impactos muito grandes nas cidades. Dou-vos apenas um exemplo. Eu, em novembro, exatamente no dia em que o vírus apareceu na China, eu estava em Macau, por casualidade, e estava em reunião com o governo de Macau. Como sabem, o governo de Macau é o governo que tem o maior surplus no mundo na captação. E perguntei-lhes mais uma vez porque é que eles não constroem o metro. E eles dizem, nós não construímos o metro por uma razão, porque temos medo da reação da população durante a construção do metro.
E isto não é uma sociedade com as características da nossa. Portanto, estão a ver que muitas vezes o problema de resolver hoje é que as pessoas querem as obras logo feitas e isso é muito difícil resolver neste momento. Temos aqui mais 3 ou 4 perguntas. Uma primeira está relacionada com teletrabalho. Sim. Aqui é dito que 25% dos trabalhadores, de acordo com a Ministra, poderão ficar, da função pública, poderão ficar em teletrabalho. O que é que poderá acontecer, por exemplo, na Câmara do Porto? Há alguma previsão sobre esta matéria? Depois, sobre logística urbana, abastecimento ao centro do Porto. Estará alguma coisa prevista sobre esta matéria? Portanto, sobre transportes públicos já foi agora um pouco aflorado, portanto, metro, autocarros, comboios. Adiantava eu um aspecto, precisamente antes desta crise, tínhamos a Greta com milhões de pessoas, milhares de pessoas, no fundo a criticar alterações climáticas, emissões de CO2 e filas. Neste momento desapareceram as filas na VCI, há menos CO2. Isso, eu diria que de qualquer forma nada ficará como antes, mas temos aqui um teste à ruptura da nossa situação, designadamente na parte de mobilidade na área metropolitana, que era um inferno, que agora está bem, mas também está bem por más razões. O que é que achas disso? Bom, vamos falar primeiro no teletrabalho. Agora tomei nota desta vez das perguntas. Portanto, sobre o teletrabalho, aquilo que aconteceu foi nós fomos a primeira Câmara do país a definir que as pessoas deviam ir para casa e entrar em teletrabalho. Fizemos um grande investimento em hardware e software aos nossos trabalhadores e posso-vos dizer que o output que nós temos vindo a medir é muito significativo e muito positivo. Ou seja, as pessoas de facto conseguiram aderir ao teletrabalho, dedicam a isso o tempo e, portanto, nós consideramos que a experiência foi uma experiência positiva. E nós vamos, de acordo com aquilo que são as instruções do Governo, tentar manter o maior número possível de pessoas em teletrabalho, pelo menos até ao fim de maio. A nossa ideia depois é uma retoma, apesar de tudo, uma retoma progressiva, e é uma retoma que tem a ver também com outro fator, é que nós, nas instalações exíguas que temos, vamos ter que cumprir o afastamento das pessoas. E mais não seja por isso, nós não temos outra solução, senão, por um lado, fazer turnos diferentes, escalar as pessoas para trabalhar em horários diferenciados, por um lado. Por outro lado, fazer com que as pessoas, algumas fiquem em teletrabalho ou vão alternando em teletrabalho para poder utilizar os recursos que temos, porque com certeza não vamos alugar escritórios nesta altura. E depois há uma outra razão, é que há muitas pessoas que estão em teletrabalho porque têm os filhos em casa e vão continuar a ter os filhos em casa. Se isto depois, para o futuro, se vai tornar um hábito, isso vai muito depender do tecido económico, ou seja, eu acredito que vai haver um conjunto de cada vez maior de empresas que vão perceber que apesar de tudo é possível que o teletrabalho continue a existir. Se calhar vai haver uma menor procura de escritórios, mas isso é muito cedo para nós avaliarmos isso. Quanto à questão da logística urbana, a logística urbana é um tema que nos preocupa. A minha vereadora, a Cristina Pimentel, tem tido várias reuniões com os operadores logísticos. De facto, aquilo que acontece já hoje com o e-commerce, mas também com as obras na cidade, pequenas obras na cidade do Porto e tudo mais, recomenda que essa é uma das questões em que nós temos que intervir para facilitar a mobilidade. Um dos modelos que nós temos vindo a pensar é o aproveitamento dos parques de estacionamento como centrais de distribuição de logística, ou seja, para que cada um de nós, quando faz uma encomenda à Amazon,
a encomenda não lhe venha bater à porta, mas ele possa ir buscar isto a um cacifo, a um parque de estacionamento próximo de sua casa. Os escandinavos, principalmente Copenhagen, têm um modelo bastante bem desenvolvido, por exemplo, relativamente às obras, em que há bancos de materiais espalhados à volta da cidade e em que depois é preciso fazer quase uma organização logística para lá ir buscar os materiais de construção para as obras. Isso é um modelo que nós temos vindo a trabalhar, mas temos vindo a trabalhar naturalmente com aquilo que são os operadores logísticos, que é quem nos pode ajudar. Um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, nas ruas pedonais é a distribuição de cerveja, não sei se já repararam. Nós hoje em dia temos, é o tipo de logística que nós temos, e este é apenas um exemplo, mas nós depois temos aquela cadeia de logística ligada à distribuição de encomendas dos supermercados às casas, até porque um dos grandes problemas é o chamado o bad hit, ou seja, é o operador que chega, que vai tocar à porta e ninguém lhe responde. E isso obriga normalmente a fazer um novo circuito, a ficar parado muito tempo e, portanto, tudo isso são questões que vão ter que ser olhadas e vão ter que ser olhadas de forma draconiana, porque não é possível resolver o crescimento desta rede logística sem medidas absolutamente draconianas. Mas também compreendem que é muito difícil às cidades resolverem esta questão. Vejam bem aquilo que aconteceu com os Uber. Nós, neste momento, entre os Uber e os equivalentes, eu não sei se têm ideia quantos táxis é que nós temos na cidade do Porto e quantos desses veículos é que temos na cidade do Porto, TV10. Nós temos menos de 1000 táxis na cidade do Porto. É um número que estagnou desde que eu cheguei à presidência. Portanto, não tem havido novas licenças. O município não emite novas licenças e, portanto, andamos ali nos 900 táxis, mais coisa, menos coisa. Não sei o número preciso, mas é à volta disto. Mas temos quase 7 vezes mais TV10. E esses TV10 não têm posturas. Ou seja, enquanto os táxis têm, nós temos praticamente uma postura por táxi, portanto, nós percebemos que os táxis não andam a circular. Eles estão parados em sítios que lhes são disponibilizados pelo município, que são articulados com as associações dos taxistas no sentido de procurarmos a melhor localização, e os táxis estão parados. Todos estes TV10 andam permanentemente ou a circular, ou estão em estacionamento não legal e, portanto, a causar constrangimento ao tráfego. Ora, não sei se sabem, mas os municípios não têm nenhuma palavra a dizer sobre o licenciamento dos TV10. Portanto, o Presidente da Câmara do Porto não pode dizer agora queremos menos TV10, nem foi ouvido para ter estes. Portanto, também aqui, subitamente, o Estado vai ter que perceber que vai ter que agir. Vejam no caso das trotinetes como é que nós, aprendendo com o erro de outras cidades, encontramos um modelo diferente de resolver o problema das trotinetes através de concessões. Mas no caso dos TV10 não fomos. E, portanto, o que é difícil, vejam o caso dos transportes turísticos. Há uns anos atrás, os transportes turísticos, aqueles autocarros com tejadilho aberto, andavam por toda a cidade. E nós conseguimos, ao fim de 2 anos, concessionar aquele serviço de tal maneira que os obrigássemos a determinados percursos. Mas hoje aquilo que temos é, através das autoridades nacionais, a autorização a um conjunto de operadores internacionais de longa distância que querem que esses autocarros venham ao centro da cidade do Porto. E, portanto, esta é a zona de conflito da cidade. A mobilidade é claramente nas cidades hoje a zona de conflito. E é muito duro para as cidades perceberem o seguinte: nós fazemos todos estes esforços no sentido de fazer com que a nossa frota seja elétrica, que a luz seja LED, para medidas de eficiência energética nos edifícios. Mas depois, aquilo que é a produção de CO2 é feita através do transporte individual, através de recursos que nós não podemos controlar. E nós, de facto, temos que encontrar aqui soluções, mas também não sabemos que isso só é possível através do investimento no transporte público. As medidas que foram tomadas, nomeadamente do PARTE, que, como sabem, têm esta utilidade, só fazem sentido se forem acompanhados de um fortíssimo investimento em autocarros, e esses autocarros forem autocarros limpos. É evidente que é por isso que nós queremos ficar com a STCP, mas naturalmente vai demorar. E porque nós temos que resolver, não nos basta dizer assim, olha, não trago o carro para o Porto. E a pessoa vem como? Não virá a pé, quer dizer, aqueles que podem andar a pé, com certeza que andam a pé. Também não vai andar de bicicleta, porque os que podem andar de bicicleta andarão de bicicleta.
mas temos de facto esta dificuldade e isto é um problema comum a todas as cidades e resulta também da resistência do enorme lobby da indústria automóvel que naturalmente tem influenciado as grandes decisões a nível da União Europeia, não apenas nos Estados Unidos. A situação é muito, muito pior, como sabem. Rui, quando estiveste há 2 anos na sede da Ordem dos Engenheiros, uma questão que se pôs lá e que gastou algum tempo em termos de perguntas estava relacionado com os transportes, com a mobilidade na área metropolitana. Há aqui 2 ou 3 questões sobre esta matéria. Primeiro, que perspectivas haverá de, num futuro próximo, haver mais articulação no planeamento de transportes, mobilidade na área metropolitana do Porto e agora uma coisa mais de curto prazo, admitindo que pode haver alguma desconfiança das pessoas relativamente aos transportes públicos, com uma possível transferência temporária, espera-se para o transporte privado. Como é que o Porto se está a posicionar sobre essa matéria? Também há uma pergunta aqui muito concreta, até quando é que vai haver estacionamento gratuito nas ruas? Nós já, se forem ao nosso site, nós já anunciamos o fim do estacionamento gratuito, ou seja, a retoma, que não vai ser toda de uma vez, vai ser primeiro na área central, depois na semana seguinte nas outras áreas. Vamos também começar a cobrar estacionamento nos parques nos vários parques de estacionamento, sejam naqueles que são da Câmara, sejam que são concessionados, e portanto haverá uma retoma, uma lenta retoma da atividade do estacionamento pago, que tem exatamente como objetivo facilitar, por um lado, aquilo que é o estacionamento de rotação e, por outro lado, também funcionar como inibidor para o transporte individual. Mas nós, neste primeiro momento, acreditamos que vai haver esse efeito, ou seja, vai haver uma maior procura do transporte individual, é verdade, ou seja, vai haver uma retoma mais lenta do transporte público. Mas nós, durante algum tempo, vamos conseguir viver relativamente bem com isso. Porquê? Exatamente pelo não turismo, ou seja, enquanto não tivermos turismo. E nós acreditamos que, portanto, de alguma maneira, a procura da nossa infraestrutura vai ser menor por causa do turismo, vai ser maior por causa do transporte individual e esperamos que isso, apesar de tudo, resulte. Mas, repito, nós precisamos no transporte individual, no transporte público, precisamos de 3 ou 4 coisas. Nós precisávamos, em primeiro lugar, da linha do Campo Alegre, portanto, aquilo que nós temos vindo a defender é que nós, neste momento, precisamos de uma linha em Y, saindo da Casa da Música e chegando à Faculdade de Letras, que uma das pernas vá pelo menos até à Praça do Império, onde pretendemos, e está no PDM, construir um gigante parque de estacionamento. E, por outro lado, que atravessando o Rio Douro com uma nova ponte, a ponte que o Poços Martins conhece bem, que foi na altura até idealizada pelo CISA, vá pelo menos até às Devesas ou Santo Ovídio. Se nós tivermos essa linha de metro, na próxima fase do metro, pronta daqui a 4 anos, então, naturalmente, outro galo cantaria. A relação a norte parece, apesar de tudo, mais facilitada, ainda que a rede de metro a norte, principalmente da Casa da Música até Matosinhos, como sabem, tenha sido, a meu ver, muito mal desenhada e haja, de facto, um problema com a duração. Mas nós não podemos tomar medidas, mais medidas inibidoras do transporte individual se não tivermos oferta. Eu acredito que, a partir do momento em que o STCP passe para as câmaras municipais, e acho que isso vai acontecer antes do fim do ano, que nós vamos poder aumentar claramente a oferta de transportes. E não será demais pensar, por exemplo, numa BRT a funcionar entre a Casa da Música e o Castelo do Queijo com ligação a Matosinhos. Ou seja, e isso são investimentos leves, é um investimento que não é metro, é o metrobus, se quiserem, e portanto tudo isto está neste momento a ser pensado. Muito bem. Rui, nós temos uma pergunta final que vamos pôr a todos os palestrantes, que no fundo é o que é que o Rui Moreira, o que é que o Rui acha, Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que seja,
em que é que acha que os engenheiros podem, das várias especialidades, podem contribuir para o que vem a seguir. No entretanto, nós iríamos fazer umas perguntinhas, uns quizzes muito rápidos aos nossos participantes. Eu pedi ao Miguel para fazer o favor de pôr a primeira questão. A que eu pedia para responderem rapidamente nos vossos computadores. É só sim, não, pergunta de resposta múltipla. Pedia para responderem rapidamente, temos 4 perguntas. Estou curioso por ver a resposta. Estamos aqui uma plateia de engenheiros, vamos ter educated guesses, certamente. Miguel, podemos ter as respostas? Interessante. Segunda pergunta. Eu a primeira. Desapareceu, na minha desapareceu, Miguel. Não, a primeira desapareceu. Já apareceu a segunda pergunta. Já apareceu a segunda pergunta. Temos que retomar a segunda pergunta, Miguel, depois. Se for possível. Esta é a segunda. Não está a aparecer agora, Miguel. Não está. Vai viajar de avião, parece? Sim, 26%, não 74%. Sim. Muito bem. Esta é a segunda ou a terceira, Miguel? É a segunda. Segunda. Então a terceira agora? Ora, o que é que diz o júri? Quase toda a gente. Metade volta ao restaurante já. Muito bem, ainda temos mais uma. Vão ver a cultura. É isso a cultura. A ver. Muito bem. Deu para ver. A apetência pela cultura está de boa saúde, é o que se demonstra por este mapa. Claro. Muito bem. Temos estas perguntas, Rui. Gostava de um comentário. Aos engenheiros. Aos engenheiros. Desafios para os engenheiros. Sobre as perguntas, a resposta às perguntas era a que eu esperava. Nós, de facto, queremos viver, queremos estar cá fora, queremos poder usufruir desta cultura de que nós somos parte, não somos apenas espectadores. Nós todos somos também atores na cultura da cidade. Quanto aos engenheiros, aquilo que eu espero é que olhem, como sempre olham para os riscos, como também uma oportunidade.
e que não se esqueçam, em qualquer das circunstâncias, de serem empreendedores. Uma pessoa não precisa de ser patrão para ser empreendedor, e empreendedor é aquele que é capaz, de facto, de olhar para qualquer circunstância e perceber que, apesar de tudo, se pode fazer melhor, e vão ser precisos muitos engenheiros, apesar desta guerra não ter deitado grandes coisas abaixo, vão ser precisos muitos engenheiros para nos ajudar a retomar o trilho, porque nós, de facto, estamos um pouco descarrilados. Queria-vos agradecer a todos, foi um enorme prazer estar convosco, espero tentei responder às vossas perguntas. Para mim foi um enorme prazer, espero que também tenham gostado. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Rui, foi um prazer muito grande ter-te de novo na Ordem dos Engenheiros, a casa é tua, muito obrigado por esta participação uma vez mais e as maiores felicidades para tudo o que venhas fazer a seguir. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado.